Hoje, para você que gosta de anotar, nós vamos falar sobre plantio e colheita. Porque toda plantação, ela tem a sua colheita. Então, a gente precisa aprender a plantar com sabedoria. Mas muito mais do que plantar, a gente precisa ter maturidade para colher. Porque se nós não tivermos esses dois segredos, a sabedoria e a maturidade, a nossa plantação não vai gerar novos frutos, não vamos colher coisas boas. Vamos lá, Eclesiastes, capítulo 11, verso 6. E nós vamos ficar nesse versículo hoje. Plante de manhã a sua semente, e à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eclesiastes foi escrito por Salomão. Salomão foi um rei, um grande rei, filho de Davi. E ele é conhecido por sua grande sabedoria e por toda a riqueza que ele acumulou durante o seu reinado. Só que ele foi conhecido pela a sua insensatez, pelas suas más decisões no fim da sua vida. Então, a importância de não basta apenas ser sábios, nós precisamos ter maturidade. Esse versículo, esse texto, ele é uma metáfora da vida. A metáfora fica muito assim, né? Meu Deus, o que ela está falando? É tipo assim, as coisas que a gente vê nas redes sociais isso não é sobre... Aí você entendeu, né? Isso aqui não é sobre plantação. Isso não é sobre uma semente. Isso aqui é sobre a minha e a sua vida. É o que nós temos plantado na nossa vida. E a gente não tem que esperar ficar muito velho para plantar, porque as forças estarão indo embora. A gente precisa aprender a plantar com sabedoria a partir do momento que a palavra do Senhor vem de encontro ao nosso coração. A partir do momento que a gente ouve a palavra, ela entra no nosso coração e aí ela começa a produzir. Porque a palavra do Senhor é uma semente. Então a partir de agora, você não chegou no tempo tarde. Você não chegou atrasado, você chegou no tempo certo. O Senhor te trouxe aqui nesse dia. E todos os nossos dias estão escritos e contados pelo Senhor. E Ele sabia que hoje é uma noite de decisão para a tua vida. E você precisava ouvir esses direcionamentos. Você não precisava me ouvir. Você precisa ouvir o Senhor. E coube a Ele que esta noite fosse através da minha vida. Nós cristãos, nós precisamos aprender a ser ativos e generosos também. E quando a gente fala de plantar, muitas das vezes no meio gospel, acha-se que é só questões financeiras. Muitos se enganam. Porque a plantação, ela é em todas as áreas da nossa vida, inclusive a financeira. A plantação, ela não tem garantia visível de que vai dar bom, como nós lemos. Nós não sabemos se é essa ou aquela semente que vai germinar, que vai dar frutos, que vai crescer, que vai ser boa. Então, à medida que a gente planta, a gente não sabe visivelmente o resultado da nossa plantação. Colossenses, capítulo 3, versículo 23, nos ensina: tudo o que fizerem, façam de todo coração, como para o Senhor e não para os homens. É aqui que a gente erra. Porque a gente quer ser visto,
A gente quer ser reconhecido, a gente quer ser lembrado, a gente quer ser celebrado. Mas a partir do momento que a gente encontra, se depara com a verdade bíblica, ela abre os nossos olhos. E aí a gente começa a entender o verdadeiro sentido da vida. Então tudo, e vamos trazer para o nosso tema, tudo que formos plantarmos, vamos plantarmos como se fosse para o Senhor. Eu gosto muito de aplicar isso no meu dia a dia, nas atividades da minha casa, rotineiras, mas eu gosto. Eu gosto de ter essa disciplina. Se eu estou fazendo as coisas ali, o Senhor está me vendo e eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para Ele. Na empresa onde eu trabalho, eu não entrego um bom relatório porque eu quero que o meu chefe veja, eu entrego um bom relatório. Porque eu falo assim, Senhor, se fosse do Teu reino, como eu iria apresentar isso? Como que eu iria apresentar esse relatório para o Senhor? Se fosse o Senhor, se eu tivesse que explicar esses números aqui, como eu aplicaria, como eu apresentaria ao Senhor? Então é tudo. Está cuidando do seu filho como se estivesse fazendo para o Senhor. Está cuidando dos seus pais como se estivesse fazendo para o Senhor. Romanos 8:28 nos ensina. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Para esse versículo fazer sentido para nós. Sim, eu te amo, Senhor. Então, tudo o que você plantar vai contribuir para o seu bem. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Na lei da semeadura, funciona assim, e vocês sabem. Eu não preciso dar uma aula do o agro é tech, o agro é pop para ninguém aqui. Na lei da semeadura é plante e colha. Se a sua plantação ela é boa, a sua colheita será boa. Se a sua plantação é má, a sua colheita será má. Lembra que eu falei que isso não é sobre semente, que isso é sobre a minha e a sua vida? O que eu e você temos plantado? Será que nós vamos colher coisas boas ou coisas ruins? O que é gostoso para nós que amamos o Senhor, nós temos um bônus na regra da plantação e da colheita. Quando plantamos em e com Deus, o resultado é garantido. Porque Ele é justo e fiel. E não fica devendo nada para ninguém. Nem um centavinho. Nada. Jó, capítulo 34, verso 11. Vai nos ensinar. Ele retribui ao homem conforme o que este fez, e lhe dá o que a sua conduta merece. Vamos trocar agora umas palavras aqui para fixar a plantação. Plante com sabedoria, colha com maturidade. O versículo de novo, por favor. Ele retribui ao homem, a você. Pensa aí, fala aí, a mim. Ele vai retribuir a mim conforme o que eu plantei. Ele é justo e fiel. Cada um dá o que tem. E isso eu aprendi depois de velha. Que a gente só dá ao outro
o que a gente tem. Se eu decido, porque é uma decisão isso, ser cheia de Deus, buscar as coisas de Deus, ter os valores e o padrão de Deus, eu vou ter isso e eu vou dar isso ao outro, independente da resposta do outro para mim, independente do que o outro faz. Eu sempre falo ao Wendel, não é porque a pessoa é mal educada que eu vou ser mal educada. Meus pais investiram bastante na minha educação. O problema dela se ela é mal educada. Então a gente só dá o que tem. Eu vou dar amor, porque eu estou no amor. O amor me encontrou. Se eu tenho paz, porque eu encontrei a paz em Deus, então eu vou transbordar a paz. Se o meu coração está cheio de esperança, mesmo naquele meu pior dia, e isso não é hipocrisia, eu vou dizer a outra, confia, acredita, porque o Senhor, Ele pode não ter feito, mas Ele vai fazer, ou quem sabe não, mas Ele tem um bom futuro para mim, para você, é porque eu tenho isso, e é isso que eu vou transbordar. E veja, não é sobre eu estou dando o exemplo do que a gente tem, a gente vai transbordar no outro. Se nós temos o fruto dele, nós iremos gerar as coisas que são dele. Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23 nos ensina. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Se é um fruto do Espírito, é porque houve uma semente. Todos fruto, a maçã tem a semente, a uva tem a semente, a melancia, todo fruto tem uma semente. E a semente que gera em nós é através da palavra de Deus. É a palavra que encontra o nosso coração. E como é ensinado para nós em Lucas, não precisa projetar, em Lucas 8, do verso 11 ao verso 15. Que se o nosso coração for uma terra boa, a semente que é a palavra vai germinar e vai frutificar e nós iremos produzir o fruto. Sabe qual é o segredo para ter boas sementes? Você não precisa comprar semente importada. As importadas são mais caras, porque elas têm melhor qualidade, incrivelmente. Mas para nós termos boas sementes, nós precisamos estar em Cristo Jesus. Nós precisamos colocar em prática a palavra do Senhor. Nós precisamos sair da esfera de vir aos cultos de sexta e domingo e sábado, quando tem alguma atividade, e achar que isso tá bom. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Se a gente só ouve e não pratica, é Tiago que nos ensina, e no livro de Tiago nós aprendemos isso. Se eu só ouço a palavra e não ponho ela em prática, é como se eu estivesse olhando no espelho e quando eu saísse do espelho eu já não lembrasse mais a imagem. Não vamos nos conformar em só vir aos cultos após culto, programação após programação. O mundo não precisa disso. O mundo precisa que nós frutifiquemos o fruto do Espírito Santo. O mundo precisa, o Senhor conta conosco para ir e semear a palavra dele aos corações contritos, aos corações aflitos, deprimidos e sem esperança. Senão nós estamos fazendo o que aqui? Estamos virando um clube? Ou um silo onde tem um monte de sementes? Se a semente não for plantada, não vale de nada. Permita-se ser uma boa plantação na mão do Senhor. No cotidiano da vida,
eu aprendi também que nem tudo é colheita. Que existem processos também. E às vezes a gente está chamando de colheita. Eu e o Wendel passamos uma situação que eu disse a ele: eu não quero fazer parte dessa colheita. Essa plantação não é minha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não arei essa terra, eu não lancei essa semente, eu não vou participar dessa colheita. E nós estávamos conversando com um amigo, e o amigo falou assim: Rê, nem sempre é colheita. Às vezes é um processo da colheita que vai vir. E você precisa ter esse discernimento para saber o que é colheita e para saber o que é o processo que está te forjando para a colheita que está vindo. Como que a gente vai saber se é processo ou se é colheita? Você está dentro do padrão de Deus? Está honrando e obedecendo ao Senhor? A colheita a situação está ruim, e nós chamaríamos isso de uma colheita ruim. Está fazendo tudo certinho, do jeitinho, o Senhor está olhando para você e está... que filho maravilhosa, que filho maravilhoso. Porque a gente sabe, o nosso espírito testifica com o Espírito do Senhor, quando nós estamos agradando a Ele e quando nós não agradamos Ele. Então, se você está fazendo tudo certinho, é processo, está te forjando para a colheita que vai vir. Mas se você não está andando conforme o padrão do Senhor, e não vem meter o louco não, porque você sabe qual que é o padrão de Deus. Você sabe o que é a santidade. Você sabe que você precisa se separar do mundo, não viver como os outros vivem. Você sabe. Todos nós sabemos. Às vezes a gente se faz de sonso. Se você não está dentro do padrão de Deus, é colheita. Má. Mas se não, é processo te forjando para a colheita. Plantamos justiça. Quem está ali dentro do padrão de Deus. Vai ter momentos que a gente vai colher injustiça, que alguma situação vai ser injusta com a gente. Mas continua plantando a justiça. Você está plantando a dedicação. Mas está vindo a indiferença. Não esquenta a cabeça não. Faça, continue fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor. Porque a colheita vai vir. Está fazendo com amor. Está plantando com amor e está recebendo desprezo, ódio. Continua com a sementinha do amor. Lembra que a gente só dá o que a gente tem. E se você está no Senhor, buscando do Senhor, você tem o fruto que há nele. Provérbios, capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão por toda parte, em toda parte. Ele está vendo o que a gente está plantando. Ele está vendo. Ele não dorme. Ele não descansa. Ele está bem atento. Observando atentamente os bons e os maus. Um produtor rural, esses dias foi noticiado no jornal, por conta das tempestades, de tudo que a gente tem vivido de relação ao clima, que ele plantou. Eu acompanhei a reportagem, que aquilo me chamou muita atenção. Ele fez a plantação dele. E foram 2 anos de cuidado com aquela plantação. Ele cultivou a terra, arou, comprou maquinário, foi atrás das melhores sementes. Teve as pessoas, os empregados ali, e o cuidado, e telou o espaço ali da plantação. E aí veio a ventania, o vendaval e acabou com tudo. Na hora eu pensei, nossa, que injusto, mano.
cara se dedicou 2 anos e na hora de colher, já estavam os frutos da plantação dele. Na hora eu pensei, nossa, que injusto isso. E o Senhor falou ao meu coração, não é injusto, Regina. Eu sei o amanhã. Eu sei de todas as coisas. E aí o repórter perguntou, né, ao produtor, às vezes, se você é da área do jornalismo, cuidado com as perguntas que você faz. Às vezes tem umas perguntas tão... Gente, não é possível que o cara estudou para perguntar desse jeito. Perguntou, como que você se sente? Nossa, eu me sinto muito feliz, afinal das contas, eu responderia assim. Afinal das contas, eu plantei, eu gastei dinheiro e esperei por 2 anos para vir a tempestade levar tudo. Olha, foi para isso mesmo que eu esperei. E aí ele pegou e respondeu e falou assim, cara, eu achei aquilo de uma maturidade. Ele falou, agora é começar tudo de novo. Eu vou trabalhar a terra. Eu vou arar o campo. Vou preparar a terra novamente. Vou lançar a semente e vou fazer tudo de novo. E vou esperar a próxima colheita. Meu Deus do céu, quanta maturidade. Quantas vezes eu, por tão menos, e você também, só porque veio a tempestade e levou tudo aquilo que você tinha plantado, e que você achou que ia desfrutar daquela colheita, e não vai ter colheita, não vai desfrutar disso. Por muito menos, eu e você fazemos biquinho, não queremos mais. Então eu não vou fazer. Vai ver que é uma prova do Senhor, que não é para eu continuar, que não é para eu fazer. Não, o Senhor só está forjando o teu coração para a colheita que virá. Tá ruim, não desiste não, cara. É melhor continuar plantando, é melhor que venha a tempestade, que venha a ventania e que leve a sua plantação, mas que você vai lá, ara a sua terra e faz tudo de novo. Mas faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Faça com a consciência de que os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você, e que Ele é justo e fiel e que não fica devendo nada para ninguém. Aleluia! A boa colheita, ela virá. Se você não desanimar, será a melhor colheita da sua vida. E eu profetizo isso sobre a sua vida nesta noite. A colheita que virá, se você está plantando no Senhor, obedecendo Ele, honrando Ele, a colheita que virá será a melhor colheita de todos os tempos da sua vida, em nome de Jesus. A nossa vida é uma plantação constante. Constante, dia após dia, ano após ano. Mesmo quem tem mais idade precisa continuar plantando, porque a gente não sabe se é essa ou se é aquela semente que vai ser a boa, que vai frutificar. Eclesiastes, vamos voltar lá em Eclesiastes 11, o 6. Plante de manhã a sua semente. Sua. É uma responsabilidade individual. Não queira plantar sementes de outro. Somos todos adultos, inteligentes. Os adolescentes são adolescentes inteligentes, porque estão aqui aprendendo e ouvindo da palavra do Senhor. É a sua semente, responsabilidade individual. Para de procurar culpados pelas suas colheitas. A semente é sua. Tenha o controle da sua plantação. Tenha o governo da tua vida. A minha vida é assim, porque foi meu pai, foi meu avô, foi meu tio. Beleza, agora é com você.
Agora você está no controle. Agora é você, queridão, é você, querida. É sua responsabilidade. E à tarde ou ao entardecer, não fique de braços cruzados. O entardecer, quando o sol está se pondo, vai dando aquela preguicinha, não vai? Que assim, o nosso sistema cardiano já vai entendendo que, opa, já trabalhei, já fiz o que tinha para fazer durante o dia todo. Agora é o meu momento de, vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou colocar uma roupa confortável e agora eu vou relaxar. No entardecer da caminhada cristã, não é para a gente baixar a guarda. Não é para a gente deixar de fazer, não é para a gente cruzar os braços. Veja, eu não estou aqui para falar, para incentivar aquela galera de enquanto uns dormem, outros trabalham. Só que se esquece que uma hora você vai precisar dormir também. Não gosto muito dessas teorias. Porque enquanto a gente dorme, o Senhor trabalha para nós. Trabalhar é bom. Aí os adolescentes falam, então não vou trabalhar não, né? Ela falou que não pode trabalhar. Eu conheço meu leitorado. Trabalhar é uma bênção. Dignifica o homem e a mulher. Mas trabalhar muito é uma maldição. A gente precisa ter esse equilíbrio. Então, quando chegar o entardecer, que o corpo, na hora que você estiver ali, fazendo a sua plantação, veio a tempestade, acabou com tudo e tem que fazer tudo de novo. Vai vir um cansaço, vai vir um desânimo. Quando chegar esse dia, quando chegar esse momento do cansaço, é só descansar. Mas sabe o que a gente faz? A gente para. Descansa, tá cansado? Descansa, descansa no Senhor. Nele tem descanso, nele tem refrigério, nele tem sombra, tem pastos verdejantes, nele tem provisão, nele tem abrigo. É só descansar, não é para parar. Quando chegar o entardecer da tua plantação, descansa, não pare. Mesmo no entardecer, mantenha a disciplina, a constância, dia após dia. Vou fazer de novo, vai fazer de novo. E o Senhor sabia que precisava ser hoje essa palavra ao seu coração. Ele sabia que era nesse dia, porque essa noite Ele está renovando a tua força. Ele está trazendo esperança ao teu coração e dizendo assim, não abra mão da tua plantação. Bendito é o Senhor. Cansaço nem sempre é ruim. Às vezes é bom ficar cansado. E eu aprendi isso na prática, que é muito bom nós estarmos cansados pelos motivos certos. É tão bom quando você chega em casa e fala assim, nossa, hoje eu estou tão cansada. E aí você repassa o seu dia na mente. E você fala, olha isso aqui, cansei, mas legal. Cansei, nossa, me dediquei ao Senhor, às coisas do Senhor. Legal. Coisa triste é você estar cansado pelas motivações erradas, colocando sua expectativa e sua esperança no homem, no outro, no chefe, não sei o quê. Aí vai ter cansaço após cansaço. A gente precisa aprender a se cansar pela motivação certa. Quantas vezes a gente faz coisas, ainda estou no entardecer, que não era para a gente fazer. Na Bíblia nós temos relato de Pedro querendo defender Jesus. Aí ele saca a espada e vai cortar a orelha do soldado Malco. Aí Jesus fala para ele, o quê? Nas minhas palavras, queridão,
essa plantação aí não é sua não. Guarda a sua ferramenta e deixa com a parada comigo. Você não tem nada a ver com essa plantação aqui. Agindo por impulso. Quantas vezes eu e você queremos plantar por impulso? E a plantação nem é nossa. Então, ó, a sua semente, no entardecer, no cansaço, nananã, tá afoito, nananã, descansa e não entra na treta de ninguém, não entra na plantação de ninguém. O rei Josias, a gente vai encontrar de Pedro, para você que está anotando, a referência está em João, capítulo 10, verso 11 e 12. Nós temos um outro exemplo em 2 Crônicas, capítulo 35, verso 20 e 27. Rei Josias, o rei de Judá, e o rei Neco do Egito. Neco manda o aviso para Josias, ó, tô passando, resumão aqui, tô passando, a minha treta não é com você. Ah, mas Josias, não vai, eu vou entrar nessa briga aí, eu vou entrar nessa plantação, não quero nem saber. Josias morreu por uma treta que nem era dele. Aí você está entrando aí em plantação, em colheita dos outros, que nem é sua. Cuida da sua vida. Em resumo é isso. Cuida da sua plantação. Deixa que cada um colha a sua. Mãe, pai que me ouve, deixa os seus filhos colherem. Já são maiores de idade. Deixa eles colher os BO deles. Eles foram ensinados, foram instruídos, de acordo com a palavra do Senhor. Deixa, não foi, você chegou agora, instrua agora. Você ainda é pai, você ainda é mãe. Não é porque saiu da tua casa. Filhos, honrem teus pais. Eles sempre sabem o que estão falando, eles sempre têm razão. É difícil engolir isso, mas é verdade. Ainda lá em Eclesiastes, voltando lá, para suas mãos não ficarem à toa, não interrompa o seu plantio. Salmos, nós fomos ministrado isso na quarta-feira na oração, Salmo 126, 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas. Tá difícil? É na base do choro? Vai. Tem dia que é na base da lágrima e do ranho. Chupando ranho, plantando e chupando ranho. E vamos, e vamos, e vamos. Aí não para. Porque uma hora a gente vai falar: grandes coisas fez o Senhor por nós. Uma hora a gente vai sair colhendo os nossos feixes e vamos sair celebrando ao Senhor e bradando ao Senhor. É só continuar semeando. Plante com sabedoria. Salmo 127, 2. Será inútil, a questão aqui é do descansar no Senhor. Será inútil levantar na NAA. Será inútil levantar-se de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforços. Aos seus amados, você ama o Senhor? Ele te chama de amado. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. É só descansar. Não para de plantar, não. A bênção de Deus frequentemente se manifesta mediante as mãos zelosas. Continua tendo zelo, que as bênçãos do Senhor irá se manifestar. Ainda em Eclesiastes 11:6, você não sabe o que acontecerá, se essa ou se aquela. Diante da incerteza, continua. Não para não. Plante boas sementes. E quando chegar o tempo da colheita, colha com maturidade. Eu aprendi, estou encerrando. Meu pai mora em zona rural e eu aprendi que a plantação do capim, e eu coloquei, o dia que eu aprendi isso, eu falei assim, eu quero fazer da minha vida como uma plantação de capim. Eu achava que plantação de capim, que o capim servia apenas para alimentar gado. Na minha cabeça era isso.
E quando eu me deparei com aquelas vastas plantações de capim, eu não conheço nada de se é capim, se é soja, o que é. E aí eu perguntei ao meu pai falou assim, isso é capim. Eu falei, esse povo é louco. E tem tanto gado assim para esse povo, para comer tanto capim. E aí eu aprendi que o capim, ele não serve apenas para alimentar gado. E depois que eu aprendi aquilo, eu falei, Senhor, todas as minhas plantações, eu quero que seja como o do capim. Porque ele tem proveito em tudo. Absolutamente, 100% de aproveitamento. Ele é ótima fonte de alimento para os animais. Ele protege o solo. Ele se torna, no manuseio, o feno, que serve para os animais se alimentarem no inverno. Ele melhora a fertilidade do solo. Ele ajuda na produtividade da fazenda. Ele controla ervas daninhas. Ele contribui para o efeito estufa. E ele contribui para a fauna. Em algumas fazendas, o plantio de capim é considerado um de maior rentabilidade. Existem fazendeiros que investem muito em capim. E eu achando que era só para alimentar o gado. Falei, Senhor, a partir de hoje, quando eu aprendi isso já tem um tempo, as minhas sementes serão sementes boas, porque eu estou me esforçando para estar em Ti e para fazer frutificar a Tua palavra. Então as minhas sementes serão sementes boas. E toda a minha colheita, não importa se vai vir a tempestade, não importa o que vai acontecer, toda a minha colheita, eu vou fazer dela como a colheita de um capim, que eu vou ter aproveitamento de 100%. Ainda que não seja da forma com que eu estou imaginando ou como eu desejo, mas eu vou tirar 100% de aproveitamento, porque todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu amo ao Senhor. Aplauda o Senhor, fica à vontade, eu não vou te atrapalhar não. Gálatas 6, 7. E aqui e o 9 também, o 7 e o 9. Não se engane, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. 9. Não nos cansemos, eu vou fazer um trocadilho aqui. Não nos cansemos de plantar no Senhor. Porque só quem está no Senhor faz o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, há sementes que levam 2 anos, há sementes que levam 1 semana, mas no tempo próprio, colheremos. Mas tem um detalhe: se não desistirmos, não abra mão da sua plantação. Plante boas sementes no Senhor. Se até hoje é o seu dia 0, é o seu marco 0. Se até ontem, ou se até hoje, antes de vir para a igreja, você estava plantando coisas ruins, hoje o Senhor está abrindo os teus olhos e dizendo a você, de acordo com a minha palavra, há esperança. Porque hoje é o seu dia 0. A partir de hoje começa a plantar coisas boas. Pode ser que vai levar 2 anos, pode ser que vai levar 1 semana, mas no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Se você entende essa palavra, aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor.